tarde, mais uma vez. Esta é uma apresentação conjunta entre o Ministério da Saúde de Moçambique, em que eu irei apresentar, e com o MD Anderson, inclui as doutoras Helen, a Kathleen e a Mila. Nós vamos falar sobre a experiência no controle do cancro do colo do útero em Moçambique, do programa da Sociedade Internacional de Ginecologia Oncológica, em termos do peso na formação dos primeiros médicos cirurgiões oncológicos ginecológicos e a introdução de novas tecnologias para o diagnóstico, rastreio e tratamento do cancro e inteligência artificial. Não temos nenhum conflito de interesse. Em termos de objetivos, vamos falar sobre o estabelecimento da parceria entre Moçambique, MD Anderson e o Brasil, das políticas de saúde e da assistência técnica dada através dos colegas do MD Anderson e Brasil, a capacitação dos profissionais moçambicanos de saúde e pesquisa, as parcerias na prevenção do cancro do colo do útero, bem como no tratamento de cancro ginecológico, hematológico, urológico e da mama. Vamos falar do programa da Sociedade Internacional de Ginecologia Oncológica, dos estudos colaborativos que foram realizados nos últimos anos, a introdução de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial, e considerações finais. A população de Moçambique é de 32 milhões de habitantes. Nós temos uma esperança de vida no homem de 58 anos e na mulher de 61 anos. Maputo é a capital de Moçambique, com cerca de 1,2 milhões de habitantes. Aqui está Moçambique. Nós fizemos, infelizmente, fizemos fronteira apenas com países de língua inglesa. Como vocês podem ver, Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, África do Sul e Suazilândia. Nós temos recursos, tais como os outros países na África subsaariana e alguns países dos PALOP que nós podemos apreciar na apresentação sobre o Plano Nacional nestes países. Temos também recursos limitados. Temos um único centro de referência oncológica no país, não é um instituto, é um hospital de referência a nível nacional para todas as patologias e é o centro de referência também na área oncológica no país. Nós temos cerca de 15 especialistas, que incluem oncologistas clínicos, radio-oncologistas, hematologistas e oncologistas pediátricos, cerca de 70 médicos ginecologistas gerais, 17 patologistas, 3 recém-formados em ginecologia oncológica através da IGCS e temos a radioterapia funcional em Moçambique desde 2019. Por que o cancro do colo do útero? Porque Moçambique faz parte de um dos maiores países com grande peso do cancro do colo do útero. Temos uma incidência e mortalidade com cerca de 50,2 e 31,7 por 100 mil mulheres, respectivamente. Existem várias razões por causa desta alta incidência e alta mortalidade, como o fraco acesso ao rastreio e uma deficiência de provedores de serviços qualificados no tratamento de mulheres com doença pré-invasiva. Em Moçambique, cerca de 8 milhões de mulheres com mais de 15 anos estão em risco de desenvolver o cancro do colo do útero. Nós temos uma incidência de cerca de 6 mil novos casos de cancro do colo do útero por ano, com uma mortalidade que chega a ser
mais de 80% dos casos incidentes, isto é, 4.000 mortes por ano por este cancro. 11 mulheres por dia estima-se que morram por cancro do colo do útero. Existem várias razões para justificar estes dados. Nós temos uma prevalência relativamente alta de HIV em mulheres, que é aproximadamente de 12% a nível nacional, mas em algumas áreas urbanas temos uma prevalência de mais de 20%. E sabemos que mulheres que vivem com o HIV têm um risco de 5 a 6 vezes mais de desenvolverem o cancro do colo do útero. Aqui é para mostrar só neste gráfico que foi feita uma meta-análise de cerca de 1 milhão de mulheres em que estudou-se a prevalência do HPV em mulheres com citologia normal. Podemos ver que a percentagem no mundo da HPV em mulheres foi de 11,7%, mas em algumas regiões, incluindo a região onde Moçambique se encontra, esta prevalência é de 17,4%. Este é o nosso país. Devido a todo este fardo que consideramos do cancro do colo do útero, em 2014, a convite da ex-primeira-dama da República de Moçambique e a posterior à primeira-dama atual, o MD Anderson assinou com o Ministério da Saúde em Moçambique um memorando de entendimento que foi renovado em 2023. Este memorando de entendimento visava melhorar o treino clínico e cirúrgico na prevenção e tratamento do cancro, mas com ênfase para o cancro do colo do útero, bem como desenvolvimento de pesquisa. Existiram várias estratégias lançadas neste memorando, como desenvolvimento de políticas de saúde, do Plano Nacional que falei anteriormente, da construção de capacitação clínica e treino em ginecologia oncológica, dado o peso do cancro do colo do útero, o desenvolvimento de parceria e pesquisa colaborativa em diferentes áreas e desenvolvimento de tecnologias que fossem acessíveis para a prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro. Este é o apoio em relação ao fortalecimento do sistema de saúde, que é liderada pela esposa do Presidente da República. Aqui já tinha mencionado que intervém no plano, na advocacia, em mobilização de parcerias para o Ministério da Saúde, hospitais, universidades, organizações não governamentais, na expansão do rastreio e tratamento do cancro do colo do útero, aumentar a consciencialização da população e a implementação do teste de HPV-DNA. Aqui para mostrar que o MD Anderson, Instituto Nacional do Cancro dos Estados Unidos e a Agência Internacional de Energia Atômica fizeram parte de uma equipa de assistência técnica ao Ministério da Saúde no desenvolvimento do Plano Nacional de Controle do Cancro, que foi lançado em 2019. Podemos ver aqui e com participação também dos colegas. Então, como é que Moçambique está a responder face ao peso do cancro do colo do útero? Nós já tínhamos um programa vigente de rastreio do cancro do colo do útero e da mama, que foi lançado em 2009 e incluía apenas cerca de 34 unidades sanitárias em que realizavam o VIA. Em 2019, lançamos o Plano Nacional de Controle do Cancro, que foi muito mais abrangente, não só na área de prevenção, mas todas as outras componentes. No mesmo ano, começamos a expandir a LIP e introduzimos novas tecnologias, como o teste da HPV e a termoablação,
Em 2020, atualizamos as normas que nós já tínhamos de prevenção do cancro do colo do útero e da mama. Em 2021, lançamos e implementamos a vacina do HPV a meninas de 9 anos de idade. Em 2022, elaboramos o Roteiro Nacional de Eliminação. Iniciamos com a elaboração do roteiro para a eliminação do cancro do colo do útero e, em 2023, elaboramos a análise econômica e o caso de investimento, onde também está incluído o cancro do colo do útero. Paralelamente, realizamos formações pré- e pós-graduadas, capacitação, expansão de serviço e desenvolvimento de pesquisa. De 2019 até 2023, a nossa taxa de cobertura, que era apenas de 5%, esteve em aproximadamente 28%. No entanto, ainda restam desafios como maior taxa de cobertura de meninas vacinadas para o HPV. Nós queremos ainda estender a idade até 14 anos de idade, programas de rastreio que sejam eficazes no encaminhamento e acompanhamento das pacientes, expansão da atividade como forma de fornecer intervenções mais avançadas, LIP e Conafrio. Neste momento, nós temos cerca de 26 unidades de referência, mas queremos expandir cada vez mais, melhorar aquilo que é a rede de infraestrutura, recursos financeiros e sistemas de qualidade. De uma forma geral, dizer que Moçambique tem capacidade técnico-científica para avançar gradualmente para a testagem como programático para o HPV, e a pesquisa científica que foi desenvolvida durante esses anos contribuiu de forma programática para a introdução piloto do teste da HPV e termoablação em Moçambique. O treino e a capacitação que resultaram desta colaboração é fundamental para o controle do cancro, e a coordenação dos diferentes atores e setores também é preponderal para o sucesso do programa. Sendo assim, convido a doutora Mila para dar continuidade à apresentação. Aqui só mostrar uma das missões com a nossa ex-ministra e o grupo. Aqui é o Plano Nacional. Dizer que o MD Anderson e o National Cancer Institute, a OMS, auxiliaram o Ministério da Saúde e parceiros com políticas de saúde e diretrizes locais. Muito obrigada. Olá a todos, bom dia. É com muita honra e alegria que eu venho em nome da doutora Kathleen Schmeller, da doutora Ellen Baker, do nosso time do MD Anderson Cancer Center. A gente agradece o convite do Dr. Trimble, do Dr. Douglas e de toda a equipe que organizou. Então, agradecemos muito a oportunidade de a gente poder apresentar e mostrar e discutir com todas as nossas atividades atuais e nesses 10 anos de parceria com os nossos colegas, a doutora Cesaltina e os nossos colegas em Moçambique. Então, não tem nenhum conflito de interesse, os objetivos da doutora Cesaltina já passou e, claro, como ela muito bem já nos mostrou, né, a nossa parceria e a convite das duas primeiras damas, a anterior e essa, a gente consegue, então, mostrar para vocês todo esse trabalho que a gente tem feito e tudo o que envolve essa organização de contato entre o MD Anderson e o governo de Moçambique. E, para isso, claro, a gente faz muitas estratégias, participam dessa parceria e a gente consegue, dessa forma, então, apresentar e fazer um trabalho bastante amplo em várias áreas que a gente vai tentar passar. Como o Douglas já nos falou, a gente tem a gente tem que terminar nesse momento até as 12h45. Então, a gente tem duas partes ainda, além da parte da doutora Cesaltina. Se a gente precisar, a gente vai fazer a última parte depois do almoço. Então,
vamos aos poucos. A gente vai falar agora um pouquinho do treinamento e educação que a gente desenvolve no país. Então, o treinamento prático em Moçambique, o que acontece são médicos e outros colegas da área da saúde do MD Anderson e também de todas as instituições nossas parceiras do Brasil vão a Moçambique para fornecer essa orientação especializada em oncologia, tanto na parte de tratamento quanto na parte de prevenção do cancro, e nós fazemos formações e workshops de 3 a 4 vezes no ano, em geral, em Moçambique, no local. E, além disso, a gente conta com os Tumor Boards, que são teleconferências que a gente faz mensalmente com os colegas de Moçambique, para que a gente continue esse aprendizado e também que a gente consiga discutir os casos e auxiliar os nossos colegas, mesmo à distância. E esses Tumor Boards virtuais que acontecem não só na área da ginecologia ou ginecologia oncológica, que é o nosso programa mais maduro no país, mas também em mama, hematologia e urologia atualmente. Existe ainda um intercâmbio de médicos moçambicanos que vão nesse mesmo programa para o Brasil. A gente já teve uma fellowship de 2 anos de um colega de Moçambique na cirurgia de cabeça e pescoço no Brasil e também na área de ginecologia. Então, a nossa parte de construção de capacidade local é muito ampla e é bem intensa, e a gente faz um tratamento clínico tanto para médicos quanto para enfermeiros, com aulas, né, com a parte didática, mas também com uma parte prática, especialmente na área de prevenção do câncer de colo do útero. Primeiro, os nossos colegas trabalham em moldes, e aí depois nós fazemos supervisão clínica com eles e atendemos as pacientes. Auxiliamos no atendimento das pacientes, né? Acompanhamos, na verdade. Então, o treinamento, a gente trabalha tanto na parte de treinamento em rastreio, quanto de diagnóstico e quanto de tratamento da doença pré-invasora, e sobre a doença invasora a gente vai falar logo a seguir. Então, aqui embaixo a gente tem, acho que é aqui que faz o pointer, aqui embaixo a gente tem os moldes que os nossos colegas da Rice University, que são liderados pela doutora Rebecca Richards-Gordon, que produzem esses moldes, então, para que a gente possa fazer esses treinamentos antes de ir fazer o atendimento das pacientes, de procedimentos relacionados à prevenção de câncer de colo do útero. E também o treinamento clínico que a gente faz com as enfermeiras, com os médicos locais. Então, esses treinamentos são em vários procedimentos para prevenção de câncer de colo, e com isso a gente conta com treinamento em colposcopia, em terapia ablativa, mas também em LIP, que é um pequeno procedimento que a gente faz para tratamento de lesões pré-câncer, pré-cancro. Nós já fizemos mais de 30 treinamentos no país, tanto pessoalmente quanto virtual, ou às vezes os dois combinados, e mais de 900 pessoas já participaram desses treinamentos. Eu diria até muito mais do que 900 pessoas. Claro que vários deles participaram várias vezes, o que a gente sempre reforça que é de extrema importância que nessa área realmente se participe mais de uma vez desses treinamentos para continuidade do aprendizado. Então, como eu já disse, a gente faz aulas, a parte didática, depois se trabalha em moldes de simulação, e depois, então, a gente faz supervisão clínica. Os médicos de Moçambique, no início, nós éramos os speakers, né? Nós éramos os facilitadores e participávamos de quase todas as aulas. Atualmente, a gente já tem um grupo muito bem formado, e a gente está acompanhado aqui, né, pela doutora Dércia, a doutora Ricardina e outros colegas que atualmente são speakers e facilitadores e nos ajudam, então, a treinar os seus colegas. Nós contamos ainda com as sessões do projeto ECO, que a gente vai discutir um pouquinho mais a seguir, que são teleconferências, onde a gente tem a apresentação de casos locais pelos nossos colegas moçambicanos, e nós, então, discutimos os casos, e também tem sempre uma aula didática pequenininha que a gente acaba fazendo em cada sessão. Muitos colegas participam, a gente tem, em média, em geral, a média de 60 médicos ou enfermeiros participando dessas teleconferências de prevenção de câncer de colo. Então, esse é um dos nossos treinamentos que foi feito em Nampula, com vários dos nossos colegas de Moçambique que já nos ajudam, então, a fazer o treinamento dos seus pares, né? Então, não é só em Maputo que nós fazemos esses treinamentos, a gente já foi a Nampula, a Beira também. Em geral, nas teleconferências, então, na parte virtual, a gente tem participação de todas as províncias.
daí a pandemia aconteceu, né? Nós estávamos no meio dos nossos treinamentos e a gente não pôde, nós do MD Anderson não pudemos viajar por 1 ano e meio, mais ou menos, e nem por isso a gente parou, então a gente mudou rapidamente os nossos workshops para fazer desta forma virtual e, claro, com os nossos colegas locais, então, nos ajudando na parte prática, com toda a segurança e todo o cuidado necessário na época da pandemia. E aí, quando a gente procura, quando a gente tenta achar, né, quando a gente faz a prevenção do câncer de colo, a gente rastreia mais, a gente acha mais câncer. Então, a gente tem que estar preparado para também fazer o tratamento de mais pacientes com cancro no país. E, para isso, a gente tem a honra de participar, a doutora Kathleen Schmeller e eu somos mentoras internacionais da IGCS, que a doutora Cesaltina já falou, que é a International Gynecologic Cancer Society, que é a Sociedade Internacional de Ginecologia Oncológica. E esse é um programa bastante abrangente que a IGCS tem desde 2017, quando começaram os sítios pilotos. Moçambique foi um dos sítios piloto, né, desse programa, e é um programa de treinamento de 2 a 3 anos para cada fellow. Ele é realizado justamente para países que não têm esse tipo de formação oficial, e a gente tem a honra da doutora Kathleen Schmeller ter organizado e fundado esse treinamento todo, e então ser uma das mentoras conosco lá em Moçambique. E a parceria, então, para Moçambique é com o Brasil e o MD Anderson, então, Estados Unidos, Brasil e Moçambique. São várias instituições brasileiras que participam, então, a gente tem como mentores internacionais em Moçambique. E a gente costuma viajar 4 a 5 vezes por ano, não as mesmas pessoas, mas a gente faz um rodízio, né? E os fellows também ficam um tempo no Brasil, pode ser 1 ou 2 ou 3 meses, de acordo com o que é possível para fazer o observership. A gente tem múltiplas cirurgias registradas, né, dos fellows sozinhos ou com os seus mentores internacionais lá no país. A gente continua o aprendizado continuado com reuniões mensais, como eu disse, a gente discute casos locais nessas reuniões. A primeira turma de fellows se formou em outubro de 2020. A gente tem a honra de ter nossas primeiras ginecologistas oncológicas do país aqui conosco, né? A doutora Ricardina Rangeiro, a doutora Dersa Changuli, junto com o doutor Ciro, que não está aqui conosco hoje, Ciro Daoud. E esses, então, são os mentores internacionais de Moçambique. A gente fica feliz, então, de encontrá-los também em alguns congressos, quando a gente consegue que eles participem junto conosco. A segunda turma está em andamento, a terceira turma já está sendo recrutada, e eles fazem um exame final, e aí para receber o seu certificado da fellowship. Então, como eu disse, Moçambique foi um dos sítios pilotos, um dos 5 sítios pilotos. Hoje nós temos mais de 22 sítios já participando com essa parceria entre um país com bastante recursos e um país com um pouco menos de recursos, que não tem uma formação formal, né, de ginecologia oncológica naquele país. Então, aqui são alguns dos fellows de alguns outros países, junto com a doutora Ricardina e com a doutora Dercy. E aí, para complementar esse treinamento de ginecologia oncológica, a gente começou a ver a necessidade de também fazer um treino em doença pré-invasora, antes de se tornar cancro, né? E a IGCS, então, eu tenho a honra de participar da organização desse novo treinamento, agora de doença pré-invasiva, junto com a minha colega da Singapura, a doutora Ida Ismail Prat. E essa ideia, então, desse novo programa é para aumentar a capacidade local nos países, principalmente nos nossos sítios da IGCS, do programa de ginecologia oncológica, aumentar a capacidade tanto de rastreio, quanto de diagnóstico, quanto de tratamento da doença pré-invasora. E aí esse programa, então, ele é organizado, a gente faz uma avaliação pré-programa, a gente avalia os sítios, vê o que eles têm de recursos, o que tem de material, o que tem de equipamento. Depois disso, a gente faz uma fase de teoria, toda virtual, online, e cada um faz no tempo que consegue, né? Depois, então, eles passam por uma fase prática, onde eles têm que acompanhar o seu mentor e fazer procedimentos no seu próprio país, mas também participar de um curso de treinamento que é certificado pela IGCS, que a gente tem espalhado pelo mundo inteiro e faz várias vezes no ano. Além disso, existe uma fase de continuidade clínica de treinamento virtual, que é o estímulo de que cada país, então, depois que tem os seus colegas formados, que eles continuem, façam o projeto ECO
também sessões mensais de teleconferência para que eles consigam discutir os seus casos com seus pares. E a gente já tem atualmente quase 500 participantes nesse projeto, nesse programa, mais de 91 países envolvidos. Se a gente pensar só nos países africanos, 150 pessoas participando aproximadamente e mais de 21 países da África. Esses são os países que mais gente participando do treinamento a gente tem atualmente. E essa é uma foto, né, curiosa que eu gosto muito, que a gente tem a doutora Dersa, que está aqui com a gente hoje, junto comigo e com a doutora Kathleen Schmeller, no bloco cirúrgico em Moçambique, e, por curiosidade, acabou se tornando uma das capas, né, de um dos guidelines da OMS para tratamento de câncer de colo do útero. É uma foto interessante. E para complementar, então, todos esses treinamentos que nós fazemos, a gente usa o Projeto ECO. O Projeto ECO significa Extension for Community Healthcare Outcomes, e são teleconferências que a gente faz na frequência que a gente imagina adequada. Para Moçambique, a maioria das nossas sessões de Projeto ECO acontecem mensalmente, todas em português, e, como eu já disse, a gente discute casos clínicos locais com os nossos parceiros do Brasil ou dos Estados Unidos e os nossos colegas de Moçambique. A primeira conferência já faz muito tempo, né, a primeira teleconferência já faz muito tempo, e a gente continua até hoje tendo essas sessões para prevenção de câncer de colo, para tratamento de câncer ginecológico, também câncer da mama, urologia e hematologia. A gente tem mais 2 programas de treinamento no país, que a gente desenvolve junto com os nossos colegas de Moçambique. Aqui a gente tem a doutora Arlete, a doutora Andréia, a doutora Ricardina, que são as responsáveis locais por esse programa que a gente montou para a formação de residentes em ginecologia e obstetrícia. A ideia é que eles acabem a residência deles mais fortes nessa área de prevenção de câncer de colo. Assim, quando eles vão para a província, porque eles têm que ficar 1 ou 2 anos na província, ou um pouco mais, eles já estão fortes o suficiente para nos ajudarem, então, a treinar os seus pares, mas também fazer um melhor atendimento das pacientes lá na província. Também fazemos conferências regulares, eles fazem um treinamento prático, os residentes, com as mentoras locais. Antes de fazer os procedimentos nas pacientes, eles também têm que ter um log com todos os seus procedimentos, e a ideia aqui é um treino de treinadores, né, que a gente possa treinar os residentes para que, quando eles saírem, eles também nos ajudem a treinar os seus pares. E mais um programa de treinamento que nós temos no país, que agora, então, é com foco para enfermeiros ou profissionais da saúde que estão lá na linha de frente, lá nos centros de saúde. E a ideia desse treinamento é que não se deixe escapar o cancro de colo do útero. Então, que a gente treine o olho e que a gente treine a capacidade de poder identificar as lesões pré-cancro e cancro, para que a gente não perca nenhuma paciente com cancro de colo quando a gente atende lá na província. E então a gente faz uma sessão bem ampla, com várias horas de treinamento, com esses enfermeiros e profissionais da saúde de primeira linha, e depois a gente faz 5 sessões semanais para treinar realmente essa adequação e para treinar que a gente consiga identificar o cancro. E a gente já fez em várias províncias. E assim a gente termina a parte de treinamento. Dá para continuar? Então tá. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre, depois a gente abre para perguntas, a gente fica feliz de responder o que for preciso, mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre nossos estudos colaborativos, o que a gente tem de estudos atualmente, o que a gente já fez de estudos com os nossos colegas em Moçambique. Esse foi o primeiro estudo de colaboração entre o Brasil, o MD Anderson e Moçambique. Ele terminou em 2020, a gente chama estudo Capulana, foi feito em Mavalane, que é um hospital um pouco menor na província de Maputo. E a ideia aqui era de fazer rastreio das pacientes com teste primário de HPV, e quase 900 mulheres foram rastreadas, mais de 90% das mulheres elas retornaram e completaram o seu diagnóstico e tratamento conforme preconizado pela OMS, e a taxa de HPV foi bastante alta, em torno de 23%, a taxa de HIV em torno de 20%. As mulheres que vivem com HIV tiveram quase o dobro de prevalência de HPV nessas mulheres. Nesse estudo especificamente, a tecnologia inovadora que foi utilizada foi a introdução do uso de colposcópios móveis, que a gente trouxe para o país e mostrou para os nossos colegas, e fez treino com eles
a respeito do uso do colposcópio móvel, que é muito mais acessível e fácil de utilizar, não tem nenhum conflito de interesse, a gente só usa, né, essas máquinas, e o Point of Care HPV, que se começou, então, o desenvolvimento. Os bioengenheiros da Rice University, que são nossos colaboradores há muitos anos, começaram, então, a desenvolver esse teste de HPV. Claro que a gente precisou de bastante treinamento em geral para esse primeiro estudo, então a gente fez treinamento em pesquisa de enfermeiros, técnicos de laboratório, pessoal de pesquisa com aulas e com parte prática. A gente agradece às nossas colegas do Brasil, a Naitiele e a Cristina, que fizeram todo o treinamento do grupo de pesquisa para esse primeiro estudo Capulana. Também o Sr. Marco Moncel, que trabalha conosco e é um guru na parte de REDCap, ele ensinou a todos nós, né? E também ensinou os nossos colegas moçambicanos a como fazer um banco de dados e como usar o seu banco de dados no REDCap. Então, esse é o colposcópio móvel, são 2 tipos que a gente conhece, né? Como disse, não tem nada a ver com essas empresas, mas só são tipos de colposcópio móvel que a gente levou. Eu mostro agora, porque depois eu vou precisar disso para vocês entenderem o próximo estudo. E aí, então, a gente leva para os nossos treinamentos e os nossos colegas aprendem a utilizar o colposcópio móvel tanto com os moldes quanto na clínica com as pacientes. Esse foi o segundo estudo, então o estudo Mulher, que também terminou em janeiro de 2023, também já foi publicado, e a ideia desse estudo, então, era avaliar novas tecnologias como uma abordagem inovadora em prevenção de cancro do colo. As mulheres foram rastreadas de novo com teste de DNA de HPV, mas agora utilizando a autocoleta. Então, foi ofertado às pacientes a autocoleta ou coleta pelo médico, a gente vai ver a seguir os resultados. Também nesse estudo a gente iniciou a ablação térmica no país, foi pela primeira vez que isso foi introduzido no país, então a gente também levou para os nossos treinamentos, né, para treinar os nossos colegas para utilizar a técnica de ablação térmica, não só a crioterapia nesse momento. As novas tecnologias que foram utilizadas nesse estudo, então foi teste de DNA de HPV com Point of Care, que eu vou mostrar daqui um pouquinho, e a imagem óptica para diagnosticar lesões precursoras, que eu também vou mostrar a seguir. Então, nesse estudo, 9.014 mulheres foram rastreadas. A gente, como eu disse, ofereceu autocoleta ou coleta pelo médico. Mais de 97% das mulheres optaram pela autocoleta. A positividade de HPV foi bastante alta, em torno de 30% para a população geral e quase 40% para a população que vive com HIV. Mais de 92% das mulheres foram tratadas, conforme preconizado pela OMS, e nós identificamos 31 mulheres com cancro de colo que foram encaminhadas para as doutoras da Fellowship da IGSS, né, da International Gynecologic Cancer Society, no Hospital Central. Esse é o teste rápido de HPV, acho que a doutora Cesaltina já mostrou, é um teste feito, né, um fluxo de papel, e que também tem um aparelho que nos ajuda a ler, e é como se fosse um teste de gravidez, e ele é muito rápido de ter o seu resultado em menos de 1 hora. Então, ele ainda está sendo desenvolvido pelos bioengenheiros que trabalham conosco, da Rice University, e a gente fica feliz que acha que isso aqui está quase, né, e vai nos ajudar muito na acessibilidade do rastreio das mulheres logo em breve. Esperamos. Então, essa é a doutora Rebecca Richards-Corton, que, junto com a doutora Kathleen Schmeller, ela é a bioengenheira, então ela desenvolveu um novo equipamento que eu vou apresentar para vocês agora, que nós chamamos HRME, que é High Resolution Microendoscope, que o que ele faz é a avaliação morfológica das células ou dos tecidos. Então, ele consegue, no computador, fazer a avaliação de relação do núcleo e do citoplasma, o tamanho das células, a atipia, o pleomorfismo das células, e com isso ele nos dá números no computador e nos dá uma previsão de que essas lesões provavelmente são lesões de alto grau ou são lesões que podem se tornar cancro. E a ideia é que, como muitos países não têm a patologia tão disponível, que a gente possa pular o passo da patologia quando possível, e a gente pode deixar o patologista, então, para a parte de diagnóstico do cancro ou de outras áreas que a gente realmente necessita. Então, esse é o HRME, né? A gente usa proflavina, que é um contraste tópico que a gente coloca no colo do útero, e com a fibra óptica como um probe, a gente consegue fazer uma fluorescência do tecido que volta para o computador, e o computador, então, nos mostra
o quanto possível, o quanto provável é que aquela lesão é uma lesão pré-cancro e ela deve ser tratada. E com isso a gente consegue fazer um screen and treat, né? E tratar essas pacientes lá onde elas estão mesmo sendo atendidas. Teve um estudo piloto que foi feito em Barretos, que é uma cidade no interior de São Paulo, no Brasil. E nesse estudo piloto nos mostrou que o HRMI pode sim diagnosticar lesões de NIC2 ou mais, que são lesões de alto grau, nada mais do que isso, né? Lesões de alto grau que podem se transformar em cancro. E que pode, quem sabe, no futuro ser uma alternativa para a colposcopia, biópsia, então quem sabe a gente possa pular o passo da patologia. Esses estudos com HRMI já acontecem em vários outros lugares, então em Houston mesmo, na borda do México com o Texas, que a gente tem que a gente trabalha bastante, que tem uma prevalência alta de cancro do colo também, mas a gente já terminou um estudo em El Salvador, na América Central. Outros estudos no Brasil, a gente tem um estudo atual, eu vou mostrar a seguir, em 2 sítios no Brasil mesmo, e esse estudo agora, então, começando em Moçambique também com o HRMI. Como eu disse, também a gente leva para os nossos treinamentos e para os nossos cursos o HRMI, onde a gente faz um treino com os nossos colegas e eles aprendem, então, a mexer nessas máquinas e fazer o uso dessa tecnologia. Vamos para um próximo estudo. Então, esse é um estudo que iniciou em janeiro desse ano, de 2024. É um consórcio de pesquisa, a gente chama Avanço, o nome. Ele é bastante amplo e ele engloba várias partes e várias ferramentas, né? Então, a ideia é de desenvolver infraestrutura de pesquisa colaborativa em mulheres que vivem com HIV e que têm cancro, desenvolver novas tecnologias de novo, e todas essas tecnologias de baixo custo para que elas possam ser utilizadas em áreas de menos recursos, mas ainda identificar barreiras porque as mulheres ou os pacientes não conseguem chegar no seu tratamento quando eles têm o diagnóstico de cancro, e essa é uma parceria que a gente tem, então, entre Moçambique, o MD Anderson e o Brasil. As tecnologias utilizadas nesse... Ainda tem mais. As tecnologias utilizadas nesse estudo é o HRMI e o que a gente chama colposcópio multimodal, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Ainda uma nova tecnologia que é mais na área de patologia, que é um sistema para leitura automatizada do tecido a fresco para diagnóstico. Eu tenho 5 minutos, então nós vamos tentar terminar, mas eu posso voltar de tarde e a gente tenta detalhar um pouquinho mais. Esse é, então, uma parte mais relacionada à patologia. A ideia é que não exista mais aquela parte que a gente precisa cortar o tecido em várias fases, que por AI a gente consiga identificar as lesões e ver o tecido, fazer uma análise do tecido sem precisar a gente fazer as lâminas de patologia ali mesmo no local onde está em atendimento, quando tem recursos limitados para isso. Esse é o estudo do colposcópio multimodal que a gente tem no Brasil e que agora está levando para Moçambique. Eu vou ter que correr um pouquinho para a gente não passar do horário. Mas 2 sítios no Brasil, a gente faz esse estudo, está quase terminando, tem só mais 1 ano desse estudo no Brasil, e agora a gente está começando em Moçambique. Por que eu mostrei antes? Porque aqui a gente tem uma junção do HRMI, que é o microendoscópio, com o colposcópio móvel. E a ideia, então, é que a gente consiga ver a imagem do colposcópio junto com a imagem do HRMI e que esse computador consiga nos mostrar, juntando as 2 imagens, quais que são as lesões que a gente tem que se preocupar mais. Essa foi a primeira fase do estudo, a gente já está na segunda fase, onde o computador, agora por AI, nos diz onde a gente deve biopsiar. Provavelmente, onde é que a área de maior risco de cancro que a gente deveria biopsiar nessas mulheres. Então, aqui, como eu disse, a gente chama heat map, o próprio computador nos diz qual é a área principal, essa área verde é a de maior risco, e ele nos diz exatamente onde a gente deve fazer as biópsias para essas pacientes. Desculpa que eu estou correndo nesse final, mas a gente está preocupado com o horário. Mas o último estudo, então, que a gente começou agora, bem novo para vocês, essa semana mesmo que a gente começou, a gente já incluiu algumas pacientes no estudo, e agora, então, é para a gente, também em mulheres que vivem com HIV, para a gente conseguir ver a efetividade da termoablação. A gente sabe que a termoablação é bem efetiva para a população geral, ainda isso, a gente não tem essa segurança para a população que vive com HIV. Então, é um estudo randomizado bem complexo, que Moçambique está começando agora,
mas que a gente compara a efetividade entre a termoablação e o LIP, que é um procedimento já bem estabelecido para lesões precursoras de cancro do colo do útero e agora, então, na população com HIV. Outras equipes que também trabalham em Moçambique nesse nosso projeto, a urologia, a hematologia e a mastologia. A mastologia já trabalha há bastante tempo, né? Já fizeram várias visitas e eles fazem sessões de teleconferências mensais entre o MD Anderson e os nossos colegas do Brasil e de Moçambique. Esse é um dos estudos que a mastologia está desenvolvendo lá em Moçambique, excelente, né, que é sobre navegação de pacientes, como que a gente faz as pacientes que têm o diagnóstico de cancro chegarem no seu tratamento final, e isso é em parceria com a Secamargo, que é um hospital de cancro no Brasil. A outra área também bem desenvolvida é a hematologia, e a gente agradece a doutora Patrícia Silva, né, que tem essa fenomenal trabalho com as pacientes com doença hematológica maligna, e da Max Foundation ajudou a doutora Patrícia a providenciar imatinib para as pacientes em Moçambique que são diagnosticados com leucemia mielocítica crônica. A gente já tem mais de 100 pacientes, ou aproximadamente isso, recebendo a medicação que salva vidas. A urologia oncológica já tem um programa que recém recomeçou e agora está vindo com força total, né? Que nem eu digo, eles já fizeram 3 visitas, foi com bastante sucesso. A gente tem os urologistas do Brasil trabalhando com o pessoal do MD Anderson e também os nossos colegas de Moçambique. A cirurgia de cabeça e pescoço já fez várias visitas, 2 médicos treinaram por 2 anos no AC Camargo e voltaram para Moçambique, então a gente espera que isso também se desenvolva bastante. Foi bastante, eu sei, bastante informação, a gente depois do almoço pode conversar, abrir para perguntas e discutir um pouquinho melhor e com um pouco mais de calma, mas a ideia é que capacitação clínica é essencial, a gente precisa fazer treino dos treinadores, que o pessoal local nos ajude a treinar os seus colegas, desenvolvimento de pesquisa que a gente possa utilizar no país e que depois essa tecnologia inovadora também sirva de modelo para outros países, que a gente consiga que se expanda para outros países, especialmente os colegas que falam a língua portuguesa. Colaboração e parceria é fundamental, a gente sempre acolhe a todos, né? A gente acha que quanto mais parceiros, melhor, assim a gente consegue desenvolver melhor o nosso trabalho e, com certeza, tem necessidade de novas técnicas inovadoras para que a gente consiga também levar para os países que não têm tantos recursos. Para isso, a gente precisa de tecnologia que seja possível desenvolver, né, com menos recursos. Eu acho, nosso time tem certeza que o PALOP oferece grandes oportunidades para a implementação de todos esses estudos, mesmo estudos bem complexos, como a gente mostrou aqui para vocês, e que com isso a gente permita o desenvolvimento das tecnologias que vão ser feitos em um país, mas usufruídos por todos os demais países de língua portuguesa. Então, a gente agradece muito, com certeza, né? A gente tem certeza que educação e treinamento é fundamental, é chave para que a gente consiga desenvolver e ajudar os nossos colegas. E a gente agradece muito todos os nossos parceiros, a gente está à disposição, agradece o convite de ter vindo aqui mostrar para vocês o nosso trabalho e a gente está à disposição para responder o que for preciso depois do almoço, pelo jeito. Muito obrigada. Doug. Vamos fazer uma pausa para almoço, que decorrerá aqui nas instalações da Gulbenkian, onde os participantes poderão ter a oportunidade de continuar as conversas e trocar experiências. Estaremos de volta nesta sala pelas 14 horas.